Vamos lá, meus alunos, vamos agora verificar o assunto da nossa videoaula de hoje e a matéria que nós vamos trabalhar. Vamos lá, crianças? Vamos lá, meus alunos do terceiro ano, vamos verificar o nosso assunto de hoje. Hoje, a nossa videoaula vai ser de História, com o assunto Tempo Histórico e Tempo Cronológico. Nós vamos trabalhar das páginas 115 a 118. Então, vamos lá, crianças. Vamos iniciar o nosso assunto, o tempo histórico e tempo cronológico, na nossa matéria de História. Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Vamos acompanhar a leitura falando sobre tempo histórico e tempo cronológico. Vamos lá? Os seres humanos sentiram a necessidade de contar o tempo desde o começo de sua existência, não é? Então, aí o começo da existência do ser humano, né, foi desde o tempo do homem das cavernas, tá? Então, quando o marcavam por meio da constante observação dos fenômenos naturais, não é? Então, aí os fenômenos naturais foram essenciais para poder fazer essa contagem do tempo, não é? Como aí nós temos o dia e a noite, as fases da lua, o nível das marés, o crescimento das plantas, não é? Então, aí os fenômenos da natureza foram extremamente importantes para o ser humano saber, né, a necessidade de poder contar o tempo. O tempo pode ser contado de formas diferentes. Nós temos dois tipos de tempo: tempo cronológico e tempo histórico, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o tempo primeiro, não é? Então, o tempo, a época em que se passa o conto, constitui pano de fundo para o enredo, tá? Então, aí, para a gente saber do tempo cronológico, histórico, nós precisamos saber primeiro do tempo, tá? Nem sempre a época em que se passa a história narrada coincide com aquela em que ocorre sua publicação, tá? Então, aí, como nós vimos no início, né? Nós temos dois tipos de tempo. Vamos verificar aqui o tempo cronológico. O tempo cronológico é o tempo em que ocorre na ordem natural dos fatos do enredo. E o tempo relacionado ao enredo linear, ou seja, a ordem em que os fatos ocorrem, chama-se cronológico, porque pode ser medido. Olha só, o tempo cronológico nós utilizamos, né, para medir as horas, meses, anos e século. Continuando falando sobre o tempo cronológico, não é? Então, aí, uma das primeiras coisas que fazemos ao acordar é olhar que horas são. Consultamos o relógio várias vezes ao dia. Temos hora para tudo: hora de ir à escola, hora de comer, hora de estudar, hora de encontrar um amigo ou amiga e assim por diante, não é? Então, esse tempo controlado por relógios e horários é chamado de tempo cronológico. Então, é o tempo cronológico, né? Vai sentir a necessidade de se usar, não é? As horas, não é? As horas, o calendário, tá? Então, aí, o relógio é fundamental para se falar sobre o tempo cronológico. E o tempo histórico? Vamos lá? O tempo histórico tem como agentes
os grupos humanos. Então, aqui nós não vamos usar mais os aparelhos, não é? Nós vamos usar agora os aparelhos e os instrumentos para verificação do tempo cronológico. O histórico já é diferente, tá? O tempo histórico tem como agentes os grupos humanos, tá? Então, aqui os seres humanos, né, são os principais fatores para se ter um tempo histórico, os quais provocam as mudanças sociais, ao mesmo tempo em que são modificados por elas. O tempo histórico revela e esclarece o processo pelo qual passou ou passa a realidade em estudo, tá? Então, aí, por sua vez, né, faz referência ao surgimento das civilizações humanas, tá? E sua capacidade de comunicação e escrita, tá? Então, aí o tempo histórico, né, vai trabalhar com os grupos humanos, tá? Um exemplo aí, né, do tempo histórico. Ao longo do tempo, os seres humanos inventaram ferramentas, modos de fazer o fogo, a agricultura, a escrita, o comércio, a cidade, a pintura, a música e, com isso, foram fazendo a história. Então, aí, não é? O ser humano foi praticando várias ações e aí deixando, né? E aí fazendo história. Esse tempo resultante da ação dos seres humanos sobre a Terra é chamada de tempo histórico. Então, aí embaixo vocês estão verificando, né, uma imagem da evolução humana. Vamos verificar os dois aqui? O tempo, resumindo, né? O tempo cronológico e histórico. Em história, a palavra tempo pode assumir dois sentidos diferentes: tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo cronológico diz respeito à medição do tempo, os calendários e a divisão do passado, presente e futuro. Fazem parte do tempo cronológico. Olha só, de uma forma bem mais resumida, não é? E o tempo histórico diz respeito ao registro de uma época e de seus costumes, tá? Em uma mesma cultura, podem conviver diversos tempos históricos, tá? Então, aí, de uma forma bem breve, né, deu para diferenciar o tempo cronológico e o tempo histórico. Olha só, aqui nós temos vários instrumentos que foram usados, tá? Durante vários períodos, utilizando como para verificar o tempo, né? Então, aí, o primeiro que nós estamos verificando, primeiro não, antes do primeiro, é o relógio de sol, tá? Então, aqui vocês vão ver alguns só, tá? O número 1, o número 2, o 3, vocês vão ver o significado de cada um. Vamos lá, número 1. O número 1 é o relógio, antes do número 1, né? O relógio de sol, a primeira tecnologia da humanidade, marca as horas, para marcar as horas. Surgiu por volta de 2000 anos antes de Cristo e era calibrado no nascer e no pôr do sol, tá? Vamos agora ver o número 1. O número 1 é a água na bacia, tá? Foi na época do século XVI antes de Cristo. Foi uma invenção egípcia. Os relógios de água eram conjuntos de bacias furadas montados sobre um fluxo de água. Olha só, né, a criatividade do ser humano. E o número 2 é o tic-tac hipnótico, tá? É da época do século XVI, ou desculpa, do século XIV. Na Europa, a Igreja estimulou monges e artesãos
a criar um relógio a pêndulo. E aqui o último, que só deu para colocar até o 3, é o relógio pessoal, na época do século XVI. Os primeiros relógios portáteis só tinham ponteiro de hora. Olha só que interessante, e funcionavam a corda, dada por meio de uma chave. Olha só, então, o relógio pessoal, né, que foi criado no século XVI, tinha apenas o ponteiro das horas, tá? Evoluindo, né, o de hoje que nós temos, tem o ponteiro das horas, dos minutos e dos segundos, não é? E mais moderno ainda que nós temos hoje em dia é o relógio digital, não é? Onde nós encontramos nos celulares, nos relógios de pulso também, né? Relógio pessoal. Mais alguns instrumentos aqui, olha, que foram utilizados para que pudéssemos saber o tempo, não é? Então, aí nós poderíamos usar a lua, não é? Foi também, como eu falei agora há pouco, o relógio de água, o relógio de ponteiro, a ampulheta, o relógio de pêndulo e o sol. Então, aí alguns dos instrumentos foram utilizados, né, criados para poder ter, ter e saber, né, a verificação do tempo. E por hoje, crianças, nós vamos finalizando a nossa aula, não é? Vocês vão realizar a atividade das páginas 117 e 118, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Beijinhos para vocês. Tchau!